Eu sou grato. Esse é o tema da nossa ministração. O Bruno é um discípulo, como é o Alex, como é o Emerson, como é alguns discípulos que eu tenho aqui e outros fora daqui. E eu tenho sentado com ele praticamente toda semana para conversar. Esses dias nós sentamos lá no pátio do posto 21 lá e ficamos conversando lá no meio daquele movimentão lá, fazendo discipulado lá, perto da oficina lá. E eu tenho ensinado tudo para ele, eu para ele e a Laura para a esposa dele, para a Renata. E ele tem procurado obedecer, tem procurado fazer as coisas direitinho, por isso que Deus está honrando ele também. Eu quero dizer para você, queridos, que eu sou grato ao Bruno, que essa semana eu sentei com ele, eu tinha falado para ele que hoje ele dirigia o culto aqui comigo. Eu quero que ele seja um dos líderes também na igreja, dos pastores que nós estamos levantando em todas as nossas igrejas no Brasil. E eu quero que ele seja um desses grandes líderes que nós estamos levantando aí. E eu espero, às vezes, algumas respostas das pessoas. E é interessante, irmãos. Ele chegou para mim e falou: pastor, eu quero te pedir para não fazer oferta e não fazer a parte do dízimo. Eu falei: tá, por quê? Ele falou assim: porque, pastor, eu ainda tenho, ele tem uma pendência de muito tempo no banco lá em Minas, Espírito Santo, que ele trabalhou lá e abriu uma conta e não fechou essa conta, e essa conta está rodando e tem uma despesa lá, tem um valor para cobrir. E ele falou assim: eu tenho essa pendência, eu não gostaria de falar para a igreja tendo essa pendência lá ainda para resolver. Ele está correndo atrás, ele está indo. Essa semana passada, bem você foi, né? Está correndo, mas não conseguiu ainda. E eu admirei, irmãos, eu falei: tudo bem, Bruno, eu faço essa parte, pode ficar tranquilo. Agora eu admirei por causa da honestidade dele, irmãos, porque tem muita gente que às vezes não tem coerência com aquilo que fala aqui de público. Ensina coisas que não vivem, e isso não é correto. Vocês estavam lá em Curitiba, vocês ouviram o pastor João falar que são 25 anos que eu e a Laura vivemos corretamente dentro da Shalom. E tudo isso eu faço também com ele. Eu sempre chego para o Dilon e falo: Dilon, eu estou com dificuldade nessa área, me ajude. E ele me ajuda. E tem sido assim. Eu quero dizer para vocês que o Bruno, continuando dessa forma, ele vai ser um grande homem de Deus, um grande líder, um grande pai, um grande marido. Vai ser um homem que pode dirigir a sua família com graça, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. E só precisa praticar o certo. E se ele continuar assim, ele vai prosperar muito. Então eu quero que você possa aplaudir a Deus pela vida do Bruno. Ele tem sido fiel. Aleluia. Queridos, agradecer a Deus precisa fazer parte da minha vida, da sua vida. Salmo 118, versículo 23 diz assim: foi o Senhor que fez isto e é algo maravilhoso aos nossos olhos. É o Senhor que tem feito todas as coisas na sua vida, na minha vida. É o Senhor que tem te colocado aqui neste lugar. É o Senhor que tem te dado o ar para respirar. É o Senhor que tem te dado o teu salário. É o Senhor que tem te dado tudo. E isso é maravilhoso aos olhos do Senhor quando nós obedecemos. É o Senhor que tem te alimentado. É o Senhor que tem aberto os seus olhos para tantas coisas erradas que tem por aí. Amados, nesses 25 anos de Shalom e nesses 8 anos e meio que eu estou aqui com vocês, eu sempre procuro andar certo, correto. Eu tenho as mesmas lutas que você, eu tenho as mesmas dificuldades do casamento como você tem, eu tinha as mesmas dificuldades com os filhos quando os filhos estavam em casa como você tem, mas eu busquei em Deus aprender a viver melhor e ser grato a Deus por tudo. Sabe, queridos, uma das grandes dificuldades, e eu quero falar hoje para você, é a ingratidão nossa para com Deus, minha para com Deus, sua para com Deus, da nossa casa para com Deus, dos nossos tantas coisas que Deus nos tem dado e nós somos ingratos.
E a ingratidão é sempre, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. A ingratidão é sempre uma forma de fraqueza nossa e de orgulho nosso. Quando nós somos ingratos a Deus, é porque nós somos fracos, ou porque nós somos orgulhosos, nós não queremos assumir isso. O Bruno podia muito bem dizer assim: eu vou fazer, pastor. Precisava falar para mim, eu não ia saber, quer dizer, saber o que eu sei, porque ele fala para mim, mas eu não ia interferir, tanto que eu pedi para ele dirigir o culto, e eu queria que ele fizesse tudo. Mas a forma de ser grato a Deus é reconhecer que nós temos fraqueza, que nós somos muitas vezes orgulhosos, nós achamos que podemos fazer as coisas, mas sem Deus nós não podemos fazer, querido. Talvez essa semana você passou por uma grande dificuldade, talvez, meu irmão, você está sendo ingrato com Deus, em alguma área da sua vida, talvez falte algo para você reconhecer. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 17, você vai ver como as pessoas são ingratas, como as pessoas não reconhecem as coisas de Deus. Lucas capítulo 17. Achou? Deixa aberto aí, que nós já vamos lá. Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando eles ali a como caminhar corretamente. Jesus está ensinando como Ele ensinou para mim e para você. Antes de eu falar dos versículos, quero dizer para você, querido, quando nós reconhecemos as coisas de Deus, é ampliado a visão espiritual, é ampliado o leque da bênção para tudo que nós vamos fazer. Mas nós precisamos reconhecer tudo que Deus faz. Começa a reconhecer pelo pouco que você já tem, para que Deus possa te abençoar muito mais. Aí, nesse capítulo, tem a história dos 10 do leproso, a cura do leproso. Olha só o que diz o texto. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles foram purificados. Eu quero, por enquanto, ficar até aqui. Ao vê-los, Jesus viu os 10 leprosos, e olha que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E foi feito isso, e só deles irem lá, eles já foram purificados, só deles reconhecer, eles já foram curados. E é assim que Deus quer fazer contigo e comigo. A gente precisa reconhecer o que Deus está fazendo conosco, e Ele vai curar, Ele vai tirar o nosso problema, Ele vai abrir a nossa visão, a nossa mente e tantas outras coisas. Mas, queridos, ali eram 10 leprosos, vendo que foram curados, voltando, glorificando em alta voz, cantando, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros? Onde estão os outros 9? Eles não voltaram para agradecer a Deus. Só um. E lá no verso 19, daí Jesus disse para esse um: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Quero falar para você hoje, para nós, queridos, que quando nós somos gratos, muitas outras coisas vão aparecer em nós, como Jesus fez para esse aqui. Os outros 9 não relatam mais nada. Provavelmente voltou a doença e morreram por causa disso. Que quando nós desobedecemos a Deus, a morte vem. Ou ela vem espiritual, ou ela vem a física. Por consequência da desobediência, de nós não andarmos conforme Jesus disse para a gente andar. Isso é em tudo, querido.
Isso não é só em algumas coisas. Nós temos que ser grato aqui. Há uma ingratidão de 9, de 10 vezes, voltou só 9. Na igreja às vezes é assim, irmãos. Na igreja às vezes nós somos assim. Nós não somos gratos, nós somos ingratos com tudo que Deus faz. Imagina Deus te dar a vida, Deus te dá um trabalho, Deus te dá uma família. Deus deu agora para o Bruno e para a Renata um filho que está sendo gerado lá, algo que é Deus que está gerando. Daqui a pouco nós vamos ver o milagre, mas é Deus. Eles precisam ser gratos a Deus. Eles precisam reconhecer que tudo que é dado a nós vem de Deus. Ah, queridos, e uma vida é algo muito precioso. Eu estava lá no Rio Grande do Sul agora, 15 dias atrás, e eu apresentei uma criança lá. Tinha uma semana, vieram trazer para me apresentar, porque nós, os pastores, estávamos só passando lá. E eu apresentei. O nome do neném é Miguel. O nome da menina é... Agora esqueci. Tainá, nome da menina. Essa menina deveria ter, eu não perguntei à mãe, deveria ter uns 15, 16 anos. Estava lá com o nenenzinho para nós apresentar. Ela não é evangélica. E eu fui apresentar o neném, ministrei para ela. Ela foi muito tocada por Deus, estava toda a família dela lá. Amados, ali estava um milagre de Deus. Mesmo ela não sendo cristã, Deus está sendo fiel com ela. E eu falei para ela, você precisa agradecer a Deus por essa criança. E você precisa cuidar agora dessa criança. Você precisa ser uma mãezona para essa criança. Queridos, quando nós temos gratidão, muitas bênçãos vão acontecer. Mas quando nós somos ingratos, a marca do ingrato, primeiro é fraqueza. Diga assim, a marca da ingratidão é fraqueza. A outra marca é orgulho. Agora bata no irmão da sua direita, da sua esquerda, e pergunta se você tem uma dessas marcas. Você é fraco ou é orgulhoso? Às vezes a gente não admite que é orgulhoso. Eu não quero citar o nome aqui, uma pessoa que vocês conhecem, não é aqui da igreja, mas ele aparentava humildezinho, humilde, um adorador de primeira, um músico de primeira, humilde. Ele não é daqui, por favor, não mistura as coisas. Mas nós conhecemos. Mas eu viajei muito com ele, por esse Brasil aí. E um dia eu falei para ele numa viagem, estava eu, ele, a esposa dele, eu falei assim, cara, você é orgulhoso. Ele falou, pastor Antônio, você é meu amigo, como é que você fala isso para mim? Você vê a graça de Deus que tem sobre a minha vida, a unção, vê o que Deus faz. Eu falei, rapaz, olha, eu posso estar enganado, mas para mim você tem orgulho dentro de você. Por fora não, por fora você demonstra humildade, mas você não é. Passou-se os anos, ficou alguns anos com a gente, passou-se os anos, começou a aparecer a marca do orgulho nele. Aparecer e deu um problema muito sério no ministério dele. Hoje ele nem tem mais ministério, por causa do orgulho. E enquanto ele não reconhecer que é orgulhoso, ele não vai voltar para ser o homem que ele imaginou que ia ser daquele jeito, porque Deus não aceita orgulhoso no seu reino, ainda mais fazendo a obra dele, porque isso é ser ingrato, não só com a gente aqui, quando está ministrando, mas com Deus. Então nós temos que ter gratidão e não ingratidão. Nós não podemos ser orgulhosos. E orgulho muitas vezes é por dentro. A gente fala assim, ó, eu só vou citar mais um episódio aqui. Por exemplo, terça-feira eu falei assim, que eu gostaria que todos os líderes fizessem a escola. Agora eu falei por acaso que eu ia mandar embora alguns? Eu não falei. Mas eu sei que já saíram por aí achando que eu vou dar conta com a meia dúzia. Irmãos, e o pior é que são pessoas orgulhosas, que não reconhecem que se servir melhor, a gente está querendo que sejam melhores. Nós estamos querendo preparar líderes melhores, nós estamos querendo preparar uma igreja para ser uma grande igreja, como Curitiba, com tantas igrejas grandes, mas o orgulho está lá dentro e não quer ser.
Ele não quer se humilhar também. Porque para sentar aqui e ficar aprendendo, às vezes tem que se humilhar. E muitos não gostam de se humilhar. Sabe, queridos, então, nós precisamos aprender que o orgulho às vezes mata a gente, ou mata o nosso ministério, tira nós dos caminhos de Deus. Agora, ser grato significa, queridos, que nós realmente precisamos sempre reconhecer as obras de Deus na nossa vida, mesmo nas horas mais difíceis que nós temos. Nós temos que ser grato a Deus. O Salmo 92, versículo 1, você sabe o que diz lá? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Bom é render graças. Bom é ser grato a Deus por tudo. Glória a Deus que está chovendo, eu vou para a igreja e vou me molhar um pouquinho, e glória a Deus. Mas a gente fica, mas está chovendo, porque não sei o quê. As irmãs aí que passam chapinha no cabelo, mas vai estragar a chapinha lá, vai tirar o alisamento. A minha esposa já sai com um guarda-chuvão lá, que vai estragar a chapinha. Ela não reclama, mas diz, eu vou levar a sombrinha. Eu já sei que é por causa da chapinha. Porque lá em casa a chapinha todo dia quase, precisa passar uma chapinha, né? Para alisar. Mas queridos, que tal se nós mudássemos e falássemos assim, glória a Deus pela chuva. Essa chuva está caindo, é bênção. Está molhando a terra, que vai produzir alimento. Está isso, está aquilo. Tantas coisas que a gente podia agradecer, ser grato a Deus. Bom é render graças ao Senhor por tudo, querido. E eu quero falar para você, amado, o teu trabalho, agradeça a Deus pelo teu trabalho. Às vezes você quer ter um trabalho melhor, mas se você não agradecer por esse que você tem, você não vai ter o melhor. Não vai ter. A gente não vai ter. A gente precisa agradecer. Olha, Deus, eu quero agradecer. Eu agradeço por esse trabalho. Eu agradeço pelo meu carro, minha bicicleta, minha moto. Eu agradeço. E ser grato. Aí Deus vai olhando o coração da gente, vai dizendo, mas como esse meu filho lá é tão grato com tudo. Vou andar de ônibus, tem que vender o carro para pagar a conta, vou andar de ônibus. Seja grato a Deus e Deus vai te honrar. Vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar. Ser grato a Deus, chegar aqui no domingo e vir de casa já preparado, dizer assim, Deus, hoje eu quero pôr uma boa semente no altar. Já vim com alegria de casa, mas não, às vezes não vem com alegria e a gente fala aqui e fica mais emburrado ainda. Irmão, a gente tem que ter alegria. Quando o Dilão falou assim, Antônio, eu preciso de você 1 ano no Rio Grande do Sul, fiquei alegre, contente. Claro que eu vou sentir falta de vocês, mas eu vou para fazer a obra. Eu sou grato a Deus. Vou para um outro estado, lá estão precisando de líderes, e nós iremos lá somar, plantar uma igreja, irmãos. Imagina, depois eu volto, a igreja fica lá, uma igreja implantada numa cidade para receber as pessoas. Ser grato a Deus, irmão. Se eu não fosse grato lá quando eu casei com a minha linda esposa, há 30 e não sei quantos anos já, 38 anos, né? Lá numa casinha, né? Uma meia água, só nós dois dentro da meia água. Mas se eu não agradecesse a Deus por aquela meia água, eu não tinha onde colocar ela, né? Não tinha. Mas eu tinha uma meia água lá, e lutei, trabalhei sexta passada até as 3 da manhã, para deixar a meia água em ordem, para trazer a Laura de Santa Catarina para a meia água no Paraná. Grato a Deus. Vou buscar, né? E vamos vir para a casinha aqui, nossa, vamos pagar aluguel, né? Não tinha casa, vou pagar aluguel. Quantos meses nós pagamos aluguel? 3 meses de aluguel, sendo grato a Deus, lá na Vila Centenário, há 38 anos atrás. Você imagina o que era? Se hoje é meio bravo para aqueles lados, imagina naquele tempo.
Mas nós éramos gratos a Deus. 3 meses depois Deus nos tirou de lá e trouxe a gente mais para o centro da Vila São Pedro, que também não era fácil. Mas daí é uma casa nossa, já não pagava mais aluguel. E nós agradecendo a Deus, tinha uma cerca de arame na casa, era quase sítio ali na Vila São Pedro, né? Tinha umas vacas, uns boi andando por lá. Grato a Deus, obrigado, Deus é nosso, não pagamos aluguel e tal. Depois a cerca de arame saiu, nós fizemos um muro, já ficou melhor. Aí os filhos já estavam lá, né? Opa, já começaram a chegar os filhos. Uma casa grande, agradecendo a Deus. Querido, a gente precisa agradecer a Deus por tudo. Agradecer na hora que está com as maiores dificuldades. Agradeça a Deus. Diz: Deus, eu não estou entendendo, mas eu quero te agradecer. Quero te agradecer por esse tempo, por esse momento. Talvez seja algo que eu preciso aprender. Então, Deus, me ensina. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça. Sabe, queridos, nós precisamos pregar o Evangelho, a verdade. Mas se nós segurarmos isso, Deus não gosta disso. Ele é contra isso. Nós temos que abençoar, nós temos que liberar. Irmãos, e a bênção vem de forma tão natural. Mas tem que liberar a palavra, tem que liberar o conselho, tem que liberar o amor que o Senhor tem nos dado. Vocês já viram que quando tem alguma dificuldade, você acha que é igual a mim. Eu já venci, mas eu também ainda tenho algumas dificuldades. Tem dia assim que hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para a célula, hoje eu não vou para Curitiba coisa nenhuma, esse pastor quer me levar para Curitiba, mesmo dando ônibus eu não vou, porque a gente é bem teimoso, bicudo. Aí Deus tem que passar o cajado na gente, quebrar as pernas da gente, para a gente aprender. Na minha ele fez assim. Agora, queridos, quanto mais fácil será, glória a Deus, porque é mais um dia de buscar Deus, mais uma oportunidade de orar, mais uma oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir, mais uma oportunidade de abraçar o meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade, porque, meu irmão, amanhã eu não sei se você vai estar aqui. Se eu não te abraçar hoje, você pode morrer daqui a pouco, e aí pronto, daí não adianta eu abraçar você no caixão, eu nem vou abraçar porque está gelado. Abrace agora, meu irmão. Tenha alegria de estar aqui agora. Tenha prazer de estar na igreja. Tenha prazer. Sabe, eu não sei, mas hoje nós estamos muito acomodados. Eu falei, a Laura que me ouve muito. A Laura vai ter um galardão muito grande no céu. Porque a Laura me ouve direto assim. Eu falo: Laura, eu não entendo. Eu nem vou falar o que eu falei para ela hoje, porque senão depois deixa ela falar. Mas eu não entendo umas coisas que acontecem aqui na igreja de Fazenda Rio Grande. Eu só vou falar uma coisinha que eu falei para ela. Eu não entendo como é que a nossa igreja é tão paradinha em algumas áreas. E eu vou falar mais uma, eu vou completar aqui. Eu falei assim: Laura, eu acho que nós erramos com a igreja de Fazenda Rio Grande, eu e você. Porque as nossas mulheres são as mais paradas mulheres de igrejas que eu conheço. E olha que eu rodo esse Brasil. Mas as igrejas que eu vou, as mulheres sempre estão na frente e fazem coisas de excelência. E aqui a gente tem que empurrar e arrastar. Eu não sei o que é isso. Olha que eu já falei, olha que eu já ensinei, olha que eu já mostrei, olha que eu já fiz de tudo. Mas a coisa ainda não funciona como precisava funcionar. A Laura e a Jenny foram ontem numa igreja lá em Pinhais. Jenny, vem cá. Quero chamar a Jenny. A Jenny viu algo lá. E é uma igreja simples, uma igreja
uma igreja que nós poderíamos dizer que é a metade da nossa igreja, é como daqui para lá, pouca gente. Mas o que você viu lá que mais te chamou a atenção? Na realidade, o que mais me chamou a atenção é que a pastora não precisou se preocupar com nada, né? Estava tudo preparado, né? Com muita excelência, detalhes, né? Muito bem feito, né? Havia mulheres para servir, né? Uma organização tremenda, bem diferente, algo que eu nunca tinha visto. E a pastora chegou na hora de dar o início da reunião, foi o horário que ela chegou. E antes dela chegar já havia um grupo de mulheres ali na recepção, né? E estava tudo preparado, tudo organizado. Tudo arrumadinho, tinha florzinha, tinha as varinhas, tudo. Obrigado, Diana. Tudo arrumadinho. A pastora não pôs a mão em nada. Eu desci na cantina, lá na cozinha delas, elas estavam lá trabalhando, fazendo um chá, uns negócios lá, até falaram que depois eu iria tomar. Depois eu voltei lá e tomei aquele chá, um chá de baiano lá, um negócio quente para sair de laçando, rapaz. O negócio é bom. E elas fizeram tudo com excelência. E uma coisa importante, a igreja não deu um centavo para aquela festa. Elas fizeram tudo. Elas doaram. Aqui, meu irmão, a gente tem que ralar para fazer o negócio. E às vezes a Laura já chegou aqui, muitos dias não estava nem arrumada as mesas. Eu falei para a Laura, nós que erramos. Isso aqui é culpa minha e dela. Mas nós até o final do ano nós temos que arrumar isso. Nós vamos arrumar, nós queremos ir embora daqui, queremos sair daqui e deixar isso organizado. Porque foi erro meu e dela. Que a gente precisava corrigir isso, e a gente vem tendo paciência, tendo deixado. Irmãos, e não pode. Tem muitas irmãs aqui que são a bênção, mas não tomam atitudes de líder, atitudes de obreiras. Se vocês forem no Nordeste, principalmente na nossa igreja de Recife, vocês vão vir de lá arrasadas. As irmãs. Porque lá os homens são paradinhos, são bem devagar os homens lá no Nordeste. Mas as mulheres, meu irmão, vai chover naquela igreja. Meu Deus, são uma tropa de choque das boas lá, rapaz. Que tudo acontece. Você pergunta, quem fez? Ah, e as irmãs. Nós tivemos lá no encontro de pastores, rapaz, fizeram um jantar para nós, na igreja fizeram. Preciso você ver o jantar de primeira linha que fizeram para nós. Dentro da igreja, tudo arrumadinho, talher. A irmã que cozinhou, meu pai do céu, aquele irmã abençoada. Na igreja, você não ouvia uma murmuração. Que alegria servir. Agora as mulheres fizeram encontro lá, foi não sei quantas irmãs aqui de Curitiba, disse que o negócio lá foi tremendo. E eu falei para Laura, as irmãs nossas aqui não tem culpa, é nós que erramos. Nós pastores. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos melhorar, amém? Eu quero ouvir a amém das irmãs agora. Amém. Né? Os homens eu também tenho um recadinho para eles. Não é só as irmãs, não. Há muita ingratidão no nosso coração como homens, como pastores da nossa família. Por qualquer coisa nós não queremos mais nada. Não queremos fazer. Não nem trazer a esposa a gente quer trazer na igreja quando tem reunião. Se vira, mulher. Vá você. Vai de onde? E às vezes a gente fica dentro de casa. Eu sei porque às vezes eu venho aqui buscar as irmãs. Tem irmã sozinha por aí que eu tenho que levar para casa. E os homens estão em casa. Não sei nem se não estão assistindo novela lá. Eu não sei. Só Deus sabe. Porque eu fiquei... Esses dias passou um negócio aqui no meu ouvido para falar assim, pastor, tem uns irmãos aí que estão assistindo uma novela aí. Eu nem sei que novela é, porque eu não sei que novela que passa, mas é uma novela dessas que tá... Não sei, nem lembrei o nome. Nem gosto de lembrar o nome de coisa que eu vejo lá. Mas é uma dessas das 8, das 9, sei lá que hora que é. Diz que tinha um irmão aqui grudado na televisão. Agora, sabe quem que me fala para mim? Eu vou contar, senão vocês vão achar que é as crianças.
Eu pergunto, como é que é seu pai e sua mãe? Pastor, é uma bênção quando está na frente da televisão. Pastor, você nem sabe, pastor. Meu pai é chegado naquela novela e diz o nome. A minha mãe, pastor, fica fazendo janta de olho lá, assim, fecha um olho aqui e abre o outro para lá, para a televisão. As crianças falam para mim, ó. Eu dou risada, né? Porque, pastor, mas o senhor não vai falar nada? Eu falei, eu não, deixa Deus falar. Eu já ensino que não pode assistir. Se assiste, o problema é quem assiste. Só que daí vai acontecer o quê? Deus não vai te abençoar. Vai ser retido a bênção de Deus, porque você está sendo ingrato com Deus. Você não está sendo ingrato comigo. Por mim, se assistir 10 novelas se tiver, não vai fazer nada comigo. O problema é com você, com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos. Aí os seus filhos começam a fazer coisa errada e você quer corrigir os seus filhos. Irmão, não dá para corrigir os filhos assistindo novela na nossa casa. Não dá para corrigir os filhos, ou então não dá para desejar bênção na nossa casa se nós estamos vivendo errado. Entende? Então nós temos que falar do Evangelho, falar das coisas boas. Em vez de estar na frente da televisão, por que você não procura uma pessoa para visitar e falar do Evangelho para ela? Para ir orar com ela, para ir orar com quem está doente, para ir orar com quem está com dificuldade. Vamos fazer a obra de Deus, que isso sim vai te levar e vai nos levar a grandes conquistas. Romanos 16, aí, vai um pouquinho para frente aí. Eu quero falar uma coisa que também há muita ingratidão no nosso coração em relação a isso aqui, quer ver? Mas nós vamos ser gratos, nós já estamos melhorando, vamos melhorar mais ainda. Romanos 16, versículo 3 diz assim, em diante: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, isso aqui é célula. Isso aqui é a célula que está lá na casa. Nós vemos como é importante, irmãos, a gente reconhecer que nós podemos dar a nossa casa para ter a igreja de Deus. Como é importante receber pessoas para que a igreja de Deus se concretize na nossa casa. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu estive lá no Rio Grande do Sul, o Éder é um menino que foi embora em janeiro para lá, já falei isso para os líderes aqui na terça-feira. O Éder foi em janeiro morar em Gravataí, a família dele mora em Gravataí, ele voltou para lá, ele era funcionário da Petrobras aqui, e voltou para lá. Mas ele disse para o pastor Odilon, disse assim, eu vou chegar lá em Gravataí, vou começar uma célula, eu e minha esposa, e eles têm 2 filhinhos pequenos. E ele chegou em Gravataí e começou a célula, ele, a esposa e os 2 filhinhos, em fevereiro. Amados, nós chegamos lá agora, eles já reúnem 40 pessoas, eles já pode fazer 4 células, só que ele é sozinho lá, ele foi para lá agora em janeiro, e nós já temos condições hoje de abrir uma igreja lá, por causa do Éder e da sua família. Ele abriu a porta da casa dele, e tem hoje uma igreja lá. Nós vamos implantar a nossa igreja lá por causa dele. Agora, se ele não abrisse a casa dele para ter uma célula, não teria igreja naquela cidade. E Rio Grande do Sul não tem muitas igrejas.
Você anda naquelas cidades, Gravataí é uma enorme de uma cidade, que é tudo junto com Porto Alegre ali. Mas poucas igrejas tem, não é igual aqui, que você passa aqui nessa avenida, é uma igreja lá da lá, não existe isso. Há uma falta de igrejas na cidade. E nós, às vezes, muitas vezes, não abrimos a nossa casa para que a igreja de Deus se concretize na nossa casa. A nossa célula, nós agradecemos pela célula. E um outro texto que eu quero terminar com esse texto hoje é 2 Coríntios. Deixa eu só 2 Coríntios aqui. Segunda Coríntios, capítulo 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas da generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graças de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ser generoso, generoso de coração, ter generosidade, fazer as coisas acontecerem. Olha, havia uma profunda pobreza, mas superabundou a grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, o meu sonho é fazer de vocês uma igreja generosa, ainda. Nós já começamos, nós temos alguns sinais, mas nós precisamos fazer muito mais. Terça que vem eu vou estar falando com os líderes sobre isso, sobre como nós vamos fazer para ser uma igreja generosa. Hoje lá em Curitiba está acontecendo a noite da generosidade, de dar presentes uns para os outros, e nós vamos fazer isso aqui também. Eu só quero conversar com os líderes na terça-feira. Agora, generosidade significa que eu vou ter para repartir, eu vou ter para abençoar, mas eu também vou receber. E aí a cidade, o povo vai conhecer a gente pelo coração generoso que nós temos. Sabe, amados, ser generoso é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Ser generoso não é ficar fazendo aí carnê de prestação, conta no cartão de crédito, pagando juro para o banco lá, para o banco ficar mais rico e você mais pobre. Ser generoso significa que se eu, em vez de investir lá no banco, eu vou investir em pessoas, eu vou investir em vidas, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou cooperar para que essas vidas sejam abençoadas. Ser generoso significa que eu tenho que ser um cooperador no reino de Deus para abençoar muitas vidas. E aí Deus vai nos abençoar grande e poderosamente. Nós precisamos ser agradecidos em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões, irmãos, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos ser agradecidos a Deus. E em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Amém? Em tudo dai graça. Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui. Nós queremos cantar uma música. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.